Fala, Apolíneos! Então hoje nós falaremos de um tema bastante interessante e iniciaremos aqui uma série de 12 vídeos. E nesses 12 vídeos eu quero mostrar para vocês um pouco do que a filosofia, quando aliada à inteligência artificial e as questões que envolvem a filosofia da inteligência artificial e também a neurofilosofia, pode nos transformar como pessoas, nos trazer um conhecimento, mas mais do que isso, pode nos direcionar a atingir certas coisas que a gente deseja na nossa vida. Então, é bastante interessante aqui vocês perceberem que a gente está vivendo uma fase de transição. E é por isso que esse capítulo inicial, ele tem como tema: os currículos morreram, e agora? Né? O que a gente faz agora? Qual é a saída? Então, basicamente, a gente chegou até aqui num modelo de educacional, vamos dizer, tradicional. E eu sou diretor de faculdade no momento, então eu tenho bastante experiência de causa para passar para vocês aqui sobre isso. Mas a gente está vivendo um momento transacional, né, em que essa educação tradicional, que a gente chama de educação de você tirar boas notas, ser o primeiro da turma ali, completar todas as etapas até chegar na faculdade, fazer a faculdade, ter o seu diploma e depois fazer uma pós, era uma garantia de um trabalho rentável, de um crescimento na vida. E hoje a gente está vendo que isso não está sendo mais uma garantia tão grande. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, na minha experiência pessoal e também no aspecto filosófico, sociológico da coisa. E vocês vão entender que tem profundos desdobramentos, não só teóricos, mas práticos também, porque eu quero que fique bem claro para vocês que o objetivo dessas 12 semanas não é só encher vocês de mais dados e mais informação, porque isso a gente já tem de monte, não só nos livros, como na inteligência artificial, como na internet, nas redes sociais, etc. Pelo contrário, hoje a gente vive aquele problema da análise-parálisis, de não conseguir agir, de tantas opções que a gente tem. A gente vive uma série de problemas dopaminérgicos, etc., que brain rot, que podem ser debatíveis ou não, se existem ou não. Tudo bem. Mas vamos lá. Então, basicamente, vou iniciar aqui com uma frase e eu trouxe para vocês um material anexo que vocês podem baixar aqui na descrição desse vídeo. Então tem uma coisa que ninguém te avisou quando você entrou na faculdade. No dia em que todo mundo tem diploma, ele para de ser algo valioso. Se todo mundo tem, qual é o diferencial? E esse dia foi ontem, não é nem hoje. Então, percebam. Quero deixar bem claro que há uma controvérsia sobre isso. De um lado, nós vivemos num país em que a educação é um problema, o acesso à educação superior. Mas, por outro, a gente vive um cenário global em que os diplomas estão sendo desvalorizados. E é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Mostrar que o diploma ainda tem um lugar, mas que esse lugar está mudando. Então, vamos lá. Primeiramente, eu imagino que se você é alguém que já fez faculdade, que você passou pelo processo seletivo, se você é alguém como eu, que estudou numa faculdade pública, ou mesmo uma faculdade particular, independente de qual for, você passou por um processo seletivo, você passou por um processo pedagógico ali de anos, você teve que obter uma certa técnica, uma certa habilidade técnica, uma certa habilidade teórica, um conhecimento sobre aquela área, um conhecimento especializado, e esse conhecimento especializado teve que ser provado em avaliações, etc., até chegar numa avaliação final, no sentido, por exemplo, da OAB, ou mesmo de um TCC, etc. Então, eu imagino que você é um profissional competente, um profissional que estudou corretamente, que fez a pós, que não comprou seu TCC, que acumulou credenciais, que tem ali um bom currículo Lattes, que tem ali, não é, nossa, um as na área acadêmica, mas tem um ou outro artigo, uma outra coisa publicada, algum trabalho, enfim.
você ter um ou outro contato na área acadêmica ou mesmo na área dos negócios, etc. Então, o que a gente está vendo hoje é uma situação que, para esse perfil de pessoas que são parecidas comigo aqui, que eu estou falando, a gente está vivendo uma situação de uma certa sensação de estar numa areia movediça, enquanto outras pessoas que não têm todas essas credenciais, não têm toda essa bagagem cultural, estão deslanchando na frente. Então, é curioso pensar que aquela fórmula que a gente aprendeu está sofrendo um rompimento aí, uma ruptura mesmo da sua padronização como um caminho garantido na vida. Perceba, o diploma ele entra numa equação muito interessante, que é a questão do custo de oportunidade. Eu quero que vocês também entendam o que é isso. O custo de oportunidade, quanto mais cedo você já começar a medir ele na sua vida, mais interessante se tornam as suas escolhas. Porque o custo de oportunidade, basicamente, ele vai dizer o quê? Que a cada escolha que você faz, esse é um conceito da economia, cada escolha que você faz custa outras escolhas que você não fez, outras oportunidades. Se eu escolho sair na sexta-feira à noite, isso me custa, por exemplo, a oportunidade de estudar. Ou se eu estudo estudar, isso me custa a oportunidade de sair na sexta-feira à noite. Então, eu vejo muito isso, assim, as pessoas muitas vezes entram numa faculdade ou mesmo saem de uma faculdade por pura empolgação, para tentar uma carreira e tal, por pura empolgação, sem perceber que o mercado de trabalho e a questão do custo de oportunidade, ela pune esse tipo de comportamento impulsivo normalmente nas suas escolhas. Então, para entender um pouquinho melhor isso aqui tudo, eu vou trazer um pouquinho de um conhecimento agora teórico e mais sociológico, que é a teoria do Pierre Bourdieu, enfim, sociólogo francês. Então, ele basicamente passou boa parte da obra dele mostrando como a educação tem um elemento de arbitrário cultural, um elemento muito forte, e que ela promete uma meritocracia, de que quem se esforça mais ganha mais, mas quando na verdade ela entrega uma reprodutibilidade, uma reprodução, e aquele que consegue melhor se encaixar naquele paradigma reproduzível tende a se sobressair. E o Bourdieu ele faz uma pesquisa empírica bem extensa em várias obras sobre isso, uma pesquisa estatística bastante profunda. Então não é um mero estudo aí teórico, não é um ensaio, uma opinião, e sim uma pesquisa empírica que o Bourdieu fez. Então, é interessante a gente entender que o ser humano ele está acostumado a pensar no conceito de capital como uma coisa relacionada apenas com o dinheiro. Mas o que o Bourdieu vai mostrar é que o capital ele pode ser também simbólico. Ele pode ser também um capital cultural. E aqui é muito interessante a gente compreender isso aqui, tá? Que o capital simbólico e o capital cultural pode parecer a primeiro momento que eu estou falando assim de um esnobismo cultural, ou de um elitismo cultural, de que pessoas que são mais cultas ou mais intelectuais teoricamente se dariam melhor. Isso não é a mínima verdade. Na verdade, as pessoas excessivamente intelectuais, excessivamente cultas, às vezes têm até uma certa dificuldade de justamente conseguir se encaixar nesse paradigma da reprodução, tá? Então, é esse paradigma da reprodução, aquilo que a sociedade valoriza, que vai ditar quem tem mais capital simbólico e mais capital cultural. E não em si um abstrato do tipo, eu li todas as obras de Nietzsche, eu não sei o que tem. Perceba?
Então, você ter uma grande erudição não é necessariamente uma porta para o sucesso. E isso já deveria ser óbvio, assim, quando a gente analisa a história dos grandes pensadores e tudo mais. Então, além disso, esse processo de massificação do arbitrário cultural, então a gente tem que entender o arbitrário cultural, tem que entender que foram eleitas uma série de valores e de arbítrios que a gente tem que, como se fosse dominar. Aquele que domina esses arbítrios culturais, ele se torna uma pessoa de sucesso. Enquanto aquele que não domina os arbítrios culturais vai se marginalizando, vai se tornando uma figura marginal. E aqui eu estou usando o termo marginal para justamente simbolizar aquele que fica à margem, aquele que não faz parte do status quo e da reprodução em si. Tá? Então, o Bourdieu denuncia esse processo de massificação, de desvalorização do conhecimento, como mesmo conhecimento, do amor à sabedoria, por exemplo, e se ele diagnostica o ambiente em que isso acontece, é o Randall Collins, um outro sociólogo aí, que nomeia o mecanismo econômico, que é a chamada inflação credencial. E o que é a inflação credencial? É a ideia, basicamente, que se a gente tem um número de indivíduos que está crescendo, mas independente disso, toda vez que a exigência de credencial se universaliza para uma posição, o valor marginal daquela credencial tende a zero, basicamente, resumindo em uma frase. Mas o custo de obtê-la não cai. É a definição estrita de bolha. Aqui é uma paráfrase da obra dele, The Credential Society. Então eu cito diretamente aqui o Randall Collins para falar o quê? A inflação credencial, então, basicamente é o seguinte. Nós temos um processo de massificação e universalização do acesso à educação superior. Esse processo, ao mesmo tempo que é positivo, porque ele dá oportunidade e acesso, ele também causa, na visão econômica, quando a gente olha sobre o ponto de vista econômico, causa uma desvalorização do próprio ativo, diploma, porque agora ele se torna tão normalizado e padronizado que ele não é mais um diferencial de mercado para causar um aumento salarial, para causar uma ruptura no sentido assim de eu consigo romper a minha classe social e ascender. Então, o custo dos diplomas continua o mesmo, das credenciais, mas o valor das credenciais caiu, porque se tornou extremamente comum. O custo até subiu, mas o valor caiu. E é esse jogo que está criando essa crise dos diplomas que tanto se fala, para vocês entenderem melhor o que é essa crise, né? Então, qual que é a tentação óbvia para nós aqui nesse momento, que a gente entende isso? É pensar, vou estudar ainda mais, eu vou ser autodidata, estudar mais, ou então eu vou ter ainda mais certificados. Já que todo mundo é graduado, então eu vou ter pós, mestrado, doutorado, MBA, mais uma pós, mais um certificado. E esse não é um caminho para realmente sair da caverna, e sim um caminho mais profundo para a caverna. No sentido de que, sim, é interessante você adquirir mais conhecimento, mas quando a gente está falando do desenvolvimento profissional, a gente não está falando simplesmente em adquirir mais conhecimento. A gente está falando justamente em aprender a jogar o jogo da reprodução. A gente está falando em aprender a dominar o capital simbólico, em dominar o capital cultural, em dominar as várias formas de capital que o ser humano valoriza e no qual há trocas de valores. Esses valores que nem sempre são valores pecuniários do capital financeiro que Marx falou, mas também valores culturais, simbólicos, religiosos, aí entra no simbólico, enfim, uma série de valores, o capital erótico, etc. Tem uma série de outros capitais. Então, perceba que você não precisa
continuar subindo, você não precisa de mais escada, o próximo nível, é doutorado, é pós-doc. Se o seu objetivo é realmente um desenvolvimento profissional, financeiro e etc. Lógico, não estou dizendo que não há valor no conhecimento, também não estou dizendo que não há valor nas credenciais. Mas perceba que esse valor sofreu esse processo de corrosão e de inflação. Então, o caminho do meio, diria Aristóteles, não é abandonar totalmente os estudos e as credenciais e também não é cair no conto de que a gente precisa de mais credenciais. A gente tem que fazer faculdade se a gente quiser, mas de uma maneira intencional, sabendo o que a gente está fazendo, sabendo das nossas escolhas, sabendo do custo de oportunidade, sabendo que a gente não vai ter tempo para dedicar a outras coisas e que mesmo assim vale a pena, porque aquele caminho que a gente quer cursar e aquela carreira, curso, etc., que vai me permitir trilhar aquele caminho. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um certificado, a gente tem que entender que esse certificado não é mais suficiente. A gente precisa desenvolver essas outras facetas do capital. Para aí a gente poder justamente ter um processo de capitalização ocorrendo. Ou seja, a gente gerar renda. Então, o que eu sugiro aqui para vocês, e vou trazer agora que a gente entendeu todo o conceito de inflação credencial, viu como um pouquinho veio a história lá desde da educação tradicional, não fiz, lógico, uma grande linha do tempo da educação, porque isso é material para um outro vídeo, mas basicamente a gente consegue entender que esse processo já está acontecendo, já faz um bom tempo, e ele é um processo do qual a gente não sabe ainda quais vão ser os desdobramentos de fato. Então eu trouxe aqui para vocês um protocolo de 7 dias para vocês já pôr em prática. Basicamente são 5 ações que vocês vão ter. Porque é o que eu falei, eu quero que essa série de 12 vídeos seja algo prático, não seja só simplesmente vocês, vou ver mais um vídeo, eu sei que foi legalzinho, mas que se dane, é só um criador pequeno e blá blá, ou mesmo que eu fosse um criador enorme, tanto faz. A questão é que só um vídeo, só assistir como entretenimento, não faz diferença. O que faz diferença é você agir sobre isso, é por isso que nós no Instituto Apolíneo, nós apolíneos, acreditamos na questão da revolução criadora. Então, qual que é o frame, né, desses próximos 7 dias aí do protocolo? A gente fazer 5 movimentos, não de reflexão, mas de ação, de execução. Se o vídeo terminar e você não preparou já para agir, não está realmente fazendo alguma dessas coisas aí, não está já abrindo e começando a executar e já pulou para o próximo vídeo, então o vídeo aqui foi só um entretenimento e não foi realmente algo que agregou alguma coisa para você. Então a primeira coisa a fazer é um inventário credencial, é listar as suas credenciais, pode ser as credenciais que você tem e as que você quer ter, pensar no custo de oportunidade, no tempo, dinheiro e no retorno, qual é a oportunidade concreta. Fazer uma pesquisa séria mesmo. Então, realmente procura dados estatísticos do seu mercado de trabalho, para entender realmente se aquele mercado está tendo um bom desempenho ou se é um mercado que está sucumbindo, tá? Então isso é interessante porque quando o mercado sucumbe, surgem novas oportunidades normalmente naquele mercado. Então não quer dizer que você precisa descartar, mas você precisa entender o momento e ser intencional. Qual que é o segundo ponto? É mapear onde você realmente pode se espelhar. Então pensar em 3 indivíduos que tiveram já um bom desempenho nesse campo alvo seu. E aí começar a analisar que tipo de capital eles operam. E aqui eu não estou falando de pensar, ele é herdeiro e tal, mas eu estou pensando na comunicação deles, no jeito que eles se posicionam,
e etc. Qual tipo de capital eles estão tentando passar ou eles estão passando, porque está funcionando, são pessoas que venceram nesse campo. O capital cultural, o capital simbólico, o capital erótico, o capital, enfim. Procura aí, faz uma pesquisa sobre os tipos de capitais. E se você quiser, você pode criar o seu também. Terceiro ponto. É começar uma obra em construção pública. Modo building in public. Então você vai fazer um anúncio público de que você está criando alguma coisa, publicando alguma coisa. Um texto, um vídeo, um produto, uma aula, qualquer coisa. Não é só gravar e deixar em rascunho, você tem que publicar. Pode ser qualquer coisa, a coisa mais simples, pode ser um tweet, mas você vai avisar que você publicou. Lógico, um tweet não é uma obra, né? Vamos ser um pouco mais realistas, mas assim, começa pelo básico e vai melhorando. Quarto, corte alguma coisa. Então é sempre bom ter esse momento de corte quando você vai fazer uma auditoria sobre sua própria vida. Corte algum livro, algum curso, alguma coisa que está parada, sabe aquele livro que está pela metade, nunca terminou, já faz meses que você está lá, esquece. Ou então um curso, alguma coisa assim, corta. Corta alguma coisa, entende? Lógico, se você só está fazendo um curso, você não vai cortar ele, mas você use o bom senso, certo? Ponto 5. Sobre a sua bio nas redes sociais. Eu acho interessante você agora começar a criar essa imagem de que você é uma pessoa que executa e não só uma pessoa que tem credenciais. Então, se na sua bio você tem somente suas credenciais, né? Lógico, assim, e não estou cagando regra aqui, você faz o que você quiser com a sua bio. Mas se você quiser colocar mais foco, mais ênfase nas suas obras, naquilo que você faz de fato, no que você executa, é mais interessante, tá? Então, nenhum desses 5 blocos exige assim que você tenha aprovação de ninguém. Ninguém precisa bater palma para você, ninguém precisa te aplaudir, ninguém precisa bater na sua cabeça e falar, nossa, que ótimo, ficou muito bom. Ninguém precisa disso. O que você precisa é só você contra si mesmo fazer as 5 coisas, executar as 5 coisas. Então, basicamente, pessoal, esse é o episódio 1 de uma série de 12 semanas. E cada episódio vai expor aí uma ferida diferente da modernidade. Falando aí sobre parafraseando aí o Freud, aí, o mal-estar da civilização e todos os críticos da modernidade e da pós-modernidade, nós vamos falar um pouquinho sobre as feridas da modernidade e vamos entregar remédios para essas feridas, protocolos médicos. Médico aqui eu estou usando num termo, obviamente, enfim, nada técnico, nada a ver com a medicina. Estou usando puramente no sentido figurado. Uma medicina para a alma, que é a filosofia. Então, para a alma, mas não só para a alma, né? A gente tem que ser maquiavélico também, para o corpo, para o bolso e para tudo. Filosofia não serve só para a gente ficar divagando, serve também para a gente executar coisas. Então, primeiro ponto que a gente viu é esse. O diploma, ele não só é um ativo, mas ele pode ser um passivo. Se você não pensar no custo de oportunidade, não pensar na questão da inflação de credenciais e não realmente fizer uma auditoria e uma análise da sua vida e tiver claro o que você quer executar. Se você não tiver todos esses 4 pontos bem claros e bem definidos para você, provavelmente você corre o risco de tomar uma decisão errada e acabar fazendo um curso que você não vai aproveitar aí na sua vida, ou mesmo até aproveite, mas se sinta que por outro caminho você poderia ter ganhado mais tempo. Então, de qualquer maneira, deixando como última mensagem aqui para vocês, se você realmente quer sair desse estado que você está e quer expandir através da filosofia, eu te convido a ficar aí nas 12 semanas, mas se você quer sair mesmo e quer só assistir, só mesmo engolir ali esse conteúdo,
realmente pode fechar o vídeo agora, porque não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você pode ir embora, não precisa me seguir, não precisa comentar, não precisa fazer nada. Mas se você quer sair com um outro mapa, entendendo melhor o mundo em que a gente vive, o pacto é esse. Um episódio por semana, um protocolo por semana, e a gente se vê aí toda semana. E sempre vai ter 7 dias de execução depois de cada semana para você fazer aí cerca de 5, 4, 6, enfim, tarefinhas aí. Então, eu agradeço a todos e até a próxima, Polinhos.